Boa tarde a todos. Caçapava do Sul, 24 de junho de 2025. A Câmara Municipal de Vereadores de Caçapava do Sul. Excelentíssimos senhores vereadores, assunto: pedido de mobilização política em apoio aos produtores rurais de Caçapava do Sul, diante dos impactos climáticos sobre a economia do município. Prezados vereadores, temos um grande problema econômico para enfrentar, e não enfrentar não é uma opção. Um problema que surge como uma erosão nos campos e nas lavouras, e caminha de forma silenciosa, rompendo o chão até a nossa cidade. Muitas pessoas não sabem que nos últimos 6 ciclos produtivos da produção de grãos de soja, período que compreende a partir da safra 19-20 até a safra 2024-2025, conquistamos no território de Caçapava do Sul apenas uma safra decente, a qual chamamos carinhosamente de safra cheia. Ou seja, temos uma safra lucrativa contra 5 safras de prejuízos acumulados. Precisamente, na safra 2019-2020, ocorreu a maior estiagem recente da história do estado do Rio Grande do Sul. 2020-2021, tivemos a safra cheia, enquanto nas safras 21-22 e 2022-23, estiagem. A safra de 2023-2024 tinha tudo para ser nossa segunda safra cheia neste período de 6 anos. Contudo, o excesso de chuvas, que também foi histórico, por sorte geográfica, não nos agrediu, tanto no formato de enchentes, danos urbanos ou vidas humanas, mas causou danos severos nas lavouras que estavam em ponto de colheita. Nos grãos e vagens, por excesso de umidade, nos campos, nas lavouras e nas estradas, por encharcamento e erosões, e assim perdemos, em média, 40% de uma safra que se desenrolava de forma impecável. Os grãos que não caíram imediatamente ao solo ficaram superúmidos, condição quase impossível para as colheitadeiras processarem a palhada e as vagens. A infraestrutura de limpeza e secagem nas cooperativas chegou ao limite, e as filas de caminhões para depositar o produto se tornaram dramaticamente demoradas. Sem falar nos danos causados às estradas, pontes, passarelas e bueiros. Muitos não conseguiram colher, outros não conseguiram transportar o que conseguiram tirar da lavoura. Um caos completo. E percebam que estou falando apenas dos danos materiais. Imaginem como é estar nas botas de um produtor, vendo e vivendo toda essa situação. Na última safra, 2024-2025, que há poucos dias terminamos de colher, mais uma vez a estiagem deixou as suas marcas, de forma precisa nos meses de janeiro e março, período crucial para a formação de flores, vagens e enchimento de grãos. Pelos olhos da atividade pecuária, essa estiagem recente impactou diretamente a manutenção de água nos bebedouros, açudes, sangas e arroios, restringiu intensamente a oferta de pastos, secando a rebrota dos campos e inviabilizando a formação de pastagens. Nesse cenário, o produtor pecuarista se viu obrigado a reduzir o seu rebanho, arcar com uma despesa extra, trazendo alimento para os animais de fora para dentro da propriedade. Todo esse estresse que os animais também vivem gera perda de peso e afeta diretamente a fertilidade, ocasionando diminuição de nascimentos, empobrecendo o produtor. E hoje, enquanto escrevo esse texto, mais uma enchente marcante ocorre em nossa região. Somos uma centena de produtores de soja em Caçapava do Sul. Cultivamos mais de 42 mil hectares com soja. Empregamos mais de 400 pessoas diretamente nas lavouras, sem contar cada familiar envolvido no negócio. Na nossa cooperativa Cotrisul, que existe para atender a atividade agrícola e pecuária, são mais 500 empregos diretos.
70% das áreas cultivadas com soja são arrendadas em nosso município. Isto é, 30 mil hectares de terra geram renda direta para seus proprietários. Capital que em grande parte permanece aqui. Há 2 décadas ou menos até, a maioria dessas terras tinham seu uso muito restrito e era inimaginável a potencial renda que viriam gerar. Desses 42 mil hectares de soja, 35 mil se tornam pastagens no inverno, pasto de altíssima qualidade para os rebanhos de produção de carne e reprodução de animais. Estes pastos de alta qualidade, os quais já nos acostumamos, seriam muito difíceis de serem obtidos, se não num contexto de rotação com a cultura da soja. Nos últimos 6 ciclos, nosso município contabiliza, apenas na produção de soja, um prejuízo realizado, que é o prejuízo que se materializou, acumulado no valor de 250 milhões de reais. As nossas dívidas, as dívidas dos produtores rurais, estão inclusas nesse valor. Agora, se entrarmos no aspecto do que deixou de ser produzido, tivéssemos produzido uma média de 45 sacas por hectare nesses 6 anos, que é uma produtividade modesta hoje em dia, teríamos somado mais de 1 bilhão de reais em volume de produção. 1 bilhão de reais. Isso seria injeção de dinheiro na veia da nossa economia, no comércio, na construção, na expansão dos negócios, na capitalização dos produtores, no crescimento da cooperativa, na arrecadação da União, do Estado e do município, na ampliação dos negócios do nosso ambiente empresarial. Fico imaginando como poderia estar a nossa cidade, o nosso estado, se o clima não tivesse sido tão rigoroso com nós, produtores. Aqui ainda cabe uma ressalva. Não é todo o estado do Rio Grande do Sul que sofre da maneira como sofremos aqui em Caçapava. Algumas regiões conseguiram colher antes das chuvas, na safra passada. Outras não foram tão atingidas com a severidade das estiagens. Mas o nosso problema é o nosso problema. Nós é que precisamos resolvê-lo. De maneira geral, 70% dos produtores do estado do Rio Grande do Sul precisam de ajuda. A matriz econômica do nosso município está baseada no setor primário. Quem aqui não conhece alguém que possui terras, seja uma chácara, um sítio? Quem aqui não conhece alguém que planta? Alguém que arrenda um pedaço de terra? Quem aqui não possui boas memórias que viveu em alguma fase da vida no interior? Quem aqui não possui heranças do campo? Nas carreiras é obtido, entre outros produtos, principalmente o calcário, insumo fundamental para a qualidade dos solos que cultivamos. Se nossa atividade sofrer uma drástica redução, mesmo que a nível municipal, empregos estão em perigo, nas empresas de mineração, nas lavouras de grão, na cooperativa, em todas as áreas da nossa economia. Os mercados terão suas vendas reduzidas. As lojas de materiais de construção, de vestuário, de móveis, o setor de serviços, todos verão suas vendas caírem e já estão vendo, pois o produtor está cortando todas as despesas. O posto de combustível também verá sua receita cair. Lembrando que o diesel é o combustível de todos os motores que precisamos para trabalhar a terra. E falando em diesel, o que os caminhoneiros da nossa cidade transportarão? Tenho dificuldades de pensar em outros produtos que não sejam fertilizantes, calcários, sementes, grãos, animais, insumos das atividades primárias em geral. Muitas estradas que os próprios produtores contribuem com a manutenção, como ficarão? É comum também as pessoas empregadas em lavouras receberem alguma comissão quando a produtividade é boa e logo que recebem, vão às compras na cidade, coisa que não acontece já há 4 safras. O problema não é que o produtor está tomando todo o dinheiro para si. O problema é que não há geração de dinheiro, não há dinheiro para ser guardado. Os desarranjos da natureza estão tomando de nós, produtores, a nossa produtividade, que é a nossa renda, que é nosso lucro.
Nessas alturas da minha fala, acredito que todos já perceberam que o problema nasce lá fora, no campo e na lavoura, mas ele afeta a todos nós, munícipes, empresários, empregados, terceirizados, relacionados, setor público, todos. Até as pessoas que nem sabem como se parece um boi ou uma planta estão sendo e serão afetadas ainda mais se nada for feito. Não há lucro numa situação dessa, apenas prejuízos acumulados sobre prejuízos. O prejuízo de um setor inteiro é um mal social, pois fragiliza toda a nossa economia. Falando em economia, honestamente, para quem às vezes não entende a razão pela qual nossa economia não parece ir bem, eu vim aqui para dizer, ela não vai bem mesmo. O produtor rural precisa de socorro. Como produtores, estamos enfrentando todo tipo de adversidades já há 6 anos, onde nosso oponente é a natureza. E estamos ora afogados, ora sedentos. Diante desse grave cenário, solicitamos encarecidamente a mobilização desta Casa Legislativa para que, por meio de seus representantes e articulações políticas, possam urgentemente estabelecer diálogo direto com deputados estaduais, federais e senadores de sua rede e alcance, visando a reestruturação, prorrogação e o alongamento da dívida dos produtores, apoiando urgentemente o PL 320/2025, conhecido também como PL da securitização. Entendemos que securitização é um termo difícil, pouco conhecido e a maioria de nós nem sabe o que significa. Mas é o nome do instrumento que pode servir como nossa salvação. Securitização é uma maneira a qual o governo federal pode aplicar para dar um novo arranjo às dívidas dos produtores. Precisamos de prazo e, se possível, com melhores juros também. Importante lembrar que o que nos traz aqui e o que motiva a minha fala não é nenhuma causa política, nenhuma figura pública, não é sigla partidária ou qualquer interesse do tipo. Essa pauta é suprapartidária, é de interesse comum de todos nós que entendemos a gravidade e estamos profundamente envolvidos nessa situação. Nosso apelo é pelo produtor rural, pela condição e capacidade de seguir produzindo, que é o que sabemos fazer. Este não é apenas um clamor da classe produtora, é um alerta sobre o futuro do nosso município. Se a base econômica do nosso território colapsa, todo o tecido social se fragiliza. Os produtores rurais aqui presentes se colocam à disposição para participar de reuniões, audiências ou eventos em que esta pauta seja debatida, bem como para fornecer quaisquer dados complementares que se façam necessários. Com a certeza de que estamos no caminho certo e com esperança no futuro, grato pela vossa atenção. Eu sou Alisson de Freitas Vento, produtor rural de Caçapava do Sul. Muito obrigado. Primeiramente, obrigado pelas palavras, mas dá uma aguardada na pergunta para que algum vereador queira dirigir alguma pergunta ao senhor. O vereador tem 2 minutos. Para o vereador Caio Casanova. Uma boa tarde a todos e a todos. Não estava te conhecendo, Alisson. Ô, louco. Eu tenho uma passagem, eu digo, sempre me sinto em casa, né? Ainda mais quando eu enxergo o Gilberto Dico da Fontoura, né? Que nós entramos juntos na Sul, mesmo ano. E tem uma história, passei por 15 anos lá e hoje nós estamos vendo a figura do Gilberto, que não precisa dizer mais nada, né? E falar sobre agricultura não precisa, tu já falou tudo aí, Alisson. Falou tudo, mais um pouco, e hoje está sendo uma falta de respeito com o produtor, tem que estar manifestando, tem que estar paralisando, tem que estar gritando por uma coisa que é justa. Eu lembro de Gilberto não dá para dizer, mas é 40 anos atrás, mais um pouquinho, as dificuldades que já era a agricultura, mesmo a mesma dificuldade com a estrada, quando eu vejo o Dalcinho fazia as estradas, o pessoal lá na Bocanha,
os próprios produtores para poder escoar sua safra. No ano passado, o Gilberto me disse que teve locais que não conseguiu nem escoar sua safra. E além disso, agora o tempo não ajudando, né? Sei do Rafael Mas que me disse, Caio, quando eu entrei com minhas máquinas para colher 20 mil sacos de arroz, começou a chover ano passado, ele perdeu todo. Então a gente sabe do que vem passando, quando não é chuva, é seca, agora mais, e não sabe o que vem pela frente, né? Então só hoje que temos que torcer que dê uma safra boa, que o governo olhe aqui para baixo, que o nosso, acho que os deputados, pelo que o movimento que a gente tem acompanhado nas rádios, a gente vê que eles estão pleiteando alguma coisa, mas claro que lá para cima os olhos outros. Quando o Rio Grande do Sul foi o celeiro do Brasil, a gente aí é valorizado. Agora que deu uma safra ruim, que foi específico aqui no Sul, eles estão jogando o Rio Grande do Sul para baixo. Então isso aí é uma coisa que é uma falta de respeito com todos nós aqui gaúchos, com todo produtor, porque uma coisa que a gente vê, né, que é que desbravou Santa Catarina, Paraná, os gaúchos estão lá em cima plantando. Então, aqui com nós, não sabe nem o que está acontecendo esse movimento que está acontecendo. Acho que teria que ter sido atendido, mas é válido. Vocês podem, que eu puder ser útil com os deputados que a gente tem acesso, a gente já pediu, mas essa manifestação é importante para a gente ser ouvido, né? E parabenizar vocês e dizer que quem continua na lavoura tem que ter sangue nos olhos. Me lembro que o seu Catarino Farias dizia, Gilberto, que vai botar no papel, se tu paga arrendamento, se tu paga para... Só um momentinho, meu presidente. Se tu paga arrendamento, tu paga porcentagem, daqui a pouco paga até comissão para colher na tua lavoura, se não tem o maquinário, tu não planta. E hoje isso para colher bem, né? Então, para começar a colher, tu tem que 35, 40 sacos de soja é morto, né, no começo, e o resto aqui depois do tempo não nos ajuda, né? E hoje, conforme o documento que a gente produziu, é exatamente no verso tem a tabela de custos. Então a gente está aqui de cadeira falando assim que somos parceiros, espero ser ouvido, e se tem que paralisar, vamos paralisar. Se tem que paralisar o Rio Grande, o Brasil, aí tem que trancar, vamos trancar, pode contar comigo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pedro Casanova. Com a palavra, vereador Juscelente, 2 minutos, vereador. Novamente, boa tarde. Quero aqui registrar também a presença do nosso prefeito Marcelo Spode e seu vice Mariano. Sejam muito bem-vindos. Gostaria de parabenizar-los pela atitude que vocês tiveram hoje de estar aqui nesta casa, porque aqui tem 11 representantes representando a comunidade caçapavana e colocar o gabinete da vereadora Juscelente à disposição. O que vocês precisarem, contem com o apoio dessa vereadora. Parabéns. Obrigado, vereador Juscelente. Com a palavra, o vereador Lelo. Boa tarde a todos, prefeito, secretário de Agricultura, os produtores, a PetroSul, todas as pessoas da interna, o pessoal que está acompanhando aqui. Realmente, essa questão, a gente tem muitas questões importantes no nosso município, muitas demandas importantes. Essa não é só mais uma questão importante, ao meu ver, meu ponto de vista, é a questão mais importante no momento, porque não é de agora. Isso já se vem brigando já faz tempo. Isso desde o ano passado, a gente indo, Rio Pardo, Porto Alegre, cobrando, dando junto com os agricultores, cobrando dos deputados, dos agricultores, dos pecuaristas. Então, é uma situação onde vocês colocaram muito bem, no momento que a matriz econômica da produção para, o município vai parar, o comércio vai parar, os combustíveis, tudo mexe com toda a nossa cadeia de desenvolvimento do município. Já está parando, velho. Então, o recurso para investimentos no município em saúde, em educação e em outras áreas que a gente necessita também, e muito, ele vai ficando escasso, porque justamente está sendo afetado os agricultores, eles não estão endividados, com problemas financeiros, porque eles quiseram fazer isso, ou porque eles foram imprudentes, ou porque eles... Exatamente, não é prática de má gestão. Não foi má gestão, foi questão de intempéries que inviabilizaram safras e causaram muitos prejuízos e dívidas impagáveis. E o que eles não querem que seja perdoado as dívidas? Negativo. Uma renegociação para que possam pagar, possam continuar produzindo, conseguindo produzir para botar comida na nossa mesa.
E vocês sabem e sempre souberam que tem e sempre vão ter meu apoio. E quando puder, eu vou estar sempre junto com vocês nas manifestações, cobrando dos deputados, cobrando dos nossos governantes, cobrando do governo estadual, do governo federal e aqui no nosso município os apoios das nossas autoridades. Então, podem contar com esse vereador sempre, que a gente sabe da importância, inclusive por ser também do meio rural. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Léo. Uma palavra ao vereador Jordano. Tem 2 minutos, vereador Jordano. Gostaria de saudar aqui todos os produtores e produtoras rurais, os secretários do município, o prefeito municipal, o vice-prefeito, presentes aqui hoje nessa tribuna livre. Quero registrar a todos e todas que, em primeiro lugar, eu tenho uma posição solidária aos agricultores de Caçapava do Sul, sobretudo aqueles que mais precisam são os agricultores da agricultura familiar. Eu tenho acompanhado o presidente Gilberto com muita atenção esse assunto, essa pauta de vocês. Tenho acompanhado também as posições do governo federal, tenho acompanhado as iniciativas do ministro da Agricultura, Luiz Fávaro, que já esteve no Rio Grande do Sul, e quero dizer que, independente de alguma questão ideológica, político-partidária, a nossa posição aqui como vereador é, primeiro, salvaguardar a condição dos produtores de Caçapava do Sul, seja ela a condição que for. Então, eu quero saudar a iniciativa de vocês, dizer que a nossa bancada, o meu gabinete, está à disposição de vocês para conversar, para tratarmos de números, para tratarmos de iniciativas que o nosso mandato possa estar à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jordano. Nos passar alguma coisa referente ao hoje quanto a esse processo da securitização? Vereador, estivemos alguns representantes aqui dos produtores rurais em Cachoeira do Sul, recentemente, numa palestra do senador Luiz Carlos Reins, que, apesar da sigla, é o senador que está trabalhando em prol dessa causa. E ele fez alguns comentários e tudo mais. É bastante complexo o tema, depende de aprovações em diversas instâncias, depende de muito, vamos dizer assim, uma integração de concordância de diversas avaliações, né? Então é dessa complexidade o tema. Eu realmente, pessoalmente, não tenho capacidade para explanar sobre isso. No caso, eu, na minha pessoa, estou representando os produtores rurais aqui e na verdade, o nosso apelo é justamente para que vocês, na condição de vereadores, consigam conversar a respeito desse tema com os seus respectivos correspondentes deputados federais, estaduais, senadores, enfim, para que a gente consiga fazer essa força para tracionar essa roda que está encravada, né, que não é fácil de fazer girar, que é essa burocracia nacional que a gente conhece, né? Obrigado, Alisson. Com certeza, essa casa está à disposição, vamos unir força e o que precisar nós fazer, vamos atrás. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ricardo Rosso. Com a palavra, o vereador Caio Oliveira. 2 minutos, vereador. Quero dar meu boa tarde, as boas-vindas a todos na casa. É muito importante a presença de vocês aí, produtores rurais. Quero parabenizar o Alisson aí, por causa que parabéns aí pela tua fala. Muito obrigado. Foi muito bem pontual, muito bem colocada. Acho que disse tudo que precisava ser dito. O setor produtivo, o agronegócio é a base de tudo. Semana passada, na sessão passada, eu comentei sobre isso, sobre a importância do produtor rural, do agronegócio, também nossos caminhoneiros. Vocês movem o Brasil, são duas classes, assim, não desrespeitando nenhum outro setor, mas o produtor rural e os caminhoneiros movem o Brasil. Sem vocês, sem essas duas classes, morre gente com dinheiro no bolso. Com dinheiro no bolso,
não conseguem comprar o que comer, não conseguem comprar o remédio. Parabéns a todos os produtores rurais, vocês são guerreiros. Olha, total respeito por vocês, consideração. Nós, sou o líder da bancada, e nós da bancada estivemos juntos com representantes políticos da região aqui, semana passada, na Sul também, incorporando essa luta, essa batalha aí. Conversamos seguido com o nosso deputado vizinho aqui, Afonso Rangue, também empenhado nisso. Sim. E nosso prefeito municipal aí é um produtor rural, também tenho certeza do interesse por vocês, o vice, também do meio rural. Eu sou filho de produtor rural, nasci na pegada João Louco da Grota, então tenho um carinho muito grande por vocês, total respeito por essas duas classes. Também fui caminhoneiro, então conheço bem a luta dessas duas classes. Sem vocês o Brasil para. Então vamos lutar juntos, quer dizer que nós, a bancada progressista, estamos aí à disposição de vocês para qualquer luta, para qualquer coisa. E nós estamos aí mantendo todo o contato com os deputados, com eles que estão lá em cima, que tem o poder na caneta, cobrando isso aí. Estamos do lado de vocês. Terminou o seu tempo, vereador Caio Pereira. Sejam sempre bem-vindos e estamos junto com vocês nessa luta, nessa peleia. Não se afrouxem. Obrigado, vereador. Vereador Mano, com a palavra, seu Zilmar, 2 minutos, vereador. Boa tarde a todos. Como o vereador Caio falou, na segunda-feira estivemos em Porto Alegre, representando junto com o prefeito municipal, o vice-prefeito, eu e o vereador Caio, a luta que estamos, como diz, nós todos, não é só o produtor, nós todos estamos batalhando, né? Que dê certo, que consiga, junto com os deputados, eu sou representante do Afonso Rangue aqui dessa Pava, vereador, junto com o Marcos Ulisses, onde estava o governador, senadores, tudo em defesa do agricultor e do nosso Rio Grande do Sul. Quero dizer que precisar desse vereador pode contar comigo qualquer hora. Muito obrigado. Obrigado, vereador Zilmar. Com a palavra o vereador Pedro Linhares, 2 minutos, vereador Pedro. Boa tarde a todos, nosso presente, uma alegria ver essa casa cheia. Isso prova que o movimento é sério, o movimento é importante e é para ontem. Essa iniciativa que tu teve, juntamente com todos que estão aqui presentes, isso demonstra a união e ao mesmo tempo a preocupação com tudo que está acontecendo. E como já foi falado nessa casa, até por ti, ninguém está pedindo nada de graça, ninguém está pedindo bênção para alguma coisa. Estão reivindicando o direito, que é uma situação que nesse momento é de calamidade, podemos salientar, dizer assim, e me coloco à disposição do movimento, me coloco à disposição de vocês, e acredito, até peço, senhor presidente, que saia um documento dessa casa, assinado por todos, que dá mais força, em vez de ser individual, que sejam de todos, apoiando o movimento, apoiando a PL, para que sim nós possamos começar esse movimento juntos. E não sei se tem previsão, se vão, na última reunião, há uma possibilidade da 392 fecharem não, paralisarem por alguns minutos, se tiver, que tu passe a data, o horário, até para nós começarmos a divulgar e tentarmos não só paralisar a 392, mas o nosso comércio, que todos possam estar engajados nessa luta. Já começamos esse trabalho. Me coloco à disposição do movimento, porque precisar. E parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pedro Linhares, com outro vereador, vereador Thiago Freitas, 2 minutos, vereador Thiago. Boa tarde, comunidade casapavana, boa tarde ao povo que está presente nas galerias da Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul. Gente, o que não foi com muita luta e com muito trabalho nesse país para a gente chegar com conquista? Foi assim, com acesso ao emprego, salário mínimo, foi assim que os agricultores de norte a sul, do Iapoque ao Uxuí, paralisaram diversas vezes esse Brasil com um trator, um caminhão, para conseguir acesso a crédito.
Foi tudo com muita dificuldade. E dessa vez, não vai ser fácil novamente. Eu quero deixar um abraço a cada um que está presente aqui nesse plenário, porque tudo é com muita luta. E nós temos que trancar realmente BRs, parar o que for possível, porque temos que demonstrar que esse não é um movimento apenas de agricultores, mas é um movimento de sociedade. Porque às vezes quando a gente está falando somente para a gente, talvez as outras pessoas não entendam o que se passa e a necessidade desse movimento. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, compartilho dessa dor, compartilho desses desafios e dos problemas. Me criei desde os 10 anos vendendo melancia, mugambo, abóbora, na BR-153, quem vai a Bagé ali no Irapuá. E o deputado Heitor Chu, que nos liga a Brasília, é a ponte aqui em Caçapava do Sul conosco, com o nosso gabinete. Ele é coautor do projeto de lei de seguritização. Então, o que necessitar dentro do nosso gabinete, não vai faltar empenho, vontade e coragem para tocar num tema que para uns é um desafio espinhoso, mas para quem tem coragem de levantar a cabeça e caminhar dentro da política, não tem nada de desafio. Basta ter coragem. Obrigado. Obrigado, vereador Thiago Freitas. Com a palavra, o vereador Paulinho. 2 minutos, vereador Paulo. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, cumprimentar o Alisson, cumprimentar o prefeito Marcelo Spott e o meu amigo Gilberto Fontoura, presidente da Progresul. Cumprimento todos os senhores produtores, os estudantes aqui presentes hoje. Senhor presidente, eu apenas quero registrar que a securitização tão falada, Alisson, que muitos pensam que os produtores querem uma dispensa, querem que seja perdoado da dívida, mas na realidade é apenas um alongamento do prazo para poder pagar, um alongamento. Eu venho acompanhando há tempo esse problema e foram 3 anos de seca, praticamente 2 anos de enchente, e na realidade o que eu tenho visto por parte do governo federal é conversa fiada bastante dos nossos governantes. Essa é a realidade, é promessa, e até agora não saiu nada. Eu acho que só com uma grande greve, os caminhoneiros, não precisa trancar a faixa, só os caminhoneiros parar em todo o Brasil, ficar nas empresas parados. O Congresso Nacional e o Senado têm uma força muito grande. Eu entendo que se o Senado Federal e o Congresso realmente quisessem ajudar, era só trancar a pauta no Senado e no Congresso, não votar nada enquanto não se resolvesse o problema da securitização. Mas eu vejo muita conversa fiada, muita promessa, e na realidade, de concreto, não apareceu nada até agora. Porque o nosso país hoje vive no conto da carroça. Essa é a realidade. O país hoje, ele é governado pelo setor financeiro, pelos grandes investidores, os grandes banqueiros e pelo capital estrangeiro. E o governo hoje é uma figura ilustrativa. O governo hoje não tem ação, porque governa para os grandes banqueiros e para o capital estrangeiro. E o nosso produtor está atirado, o nosso produtor está esquecido. Não vamos fugir da realidade. A realidade é essa hoje no país. Eu vejo muita promessa, muita conversa fiada, e ação eu não vejo nada. Então eu acho só que um grande movimento como esse que está acontecendo hoje aqui, inclusive, senhor presidente, já quero cobrar a mesa diretora, que na semana passada eu fiz um pedido e o vereador Peter reforçou que era para nós criar uma comissão para justamente contatar com as câmaras de vereadores da região e fazer um grande movimento em conjunto. E até hoje eu não recebi nada, eu não recebi nenhum comunicado por parte da mesa diretora. Então eu acho que tem que haver um movimento forte, porque de conversa fiada e de promessa os produtores estão cheios, e nós estamos vendo que está já há tempo. Quem está sentindo também é o município, a economia do município e o comércio local. Quantas lojas fechou nos últimos 2 anos aqui em Caçapava? É só sair dar uma volta aqui no centro e ver quantas lojas fechou, quantas peças e estabelecimentos comerciais tem para alugar no centro de Caçapava, e isso tudo vem da dificuldade que o agro atravessa hoje. Porque o nosso município vive em torno do agro. Mas, produtores rurais, são grandes produtores, mas quantas famílias dependem do agro em nosso município, do produtor? Então, eu acho que a gente tem que, senhor presidente, levar mais a sério, mas principalmente o governo federal
não está levando a sério, essa é uma realidade, porque eu vejo é promessa e conversa fiada, mas na realidade não está acontecendo nada, está tudo parado, estão tentando levar, empurrar com a barriga para... Como os estudantes do ETEG, é muito importante, pessoal, as lideranças, o Sr. Gilberto, presidente da Quanto Sul, aos meus colegas produtores rurais, ao prefeito Marcelo Espode também, e todos os líderes aqui presentes, meu muito obrigado. Obrigado, Alisson. Gostaria de comunicar aos vereadores, por motivos de força maior, que a nossa leitura aqui, a vereadora Joana tem que fazer exames, a gente vai trocar o grande expediente pela ata e depois a ordem do dia para poder dispensar ela, tá ok? Obrigado. A ata da 19ª sessão ordinária do primeiro